Olá, crianças! Como vocês estão? Estão preparados para mais uma lição? Mas antes de irmos para a nossa lição de hoje, nós já vamos entrar na nossa 12ª lição, não é? Antes de irmos para a lição, eu quero ensinar a vocês o nosso versículo de hoje, tá bom? E fazer uma pequena dinâmica com vocês. O nosso versículo, ele está escrito aqui. Ele se encontra lá em Mateus 5, versículo 13, a parte A do versículo. Ele diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal não tiver gosto, como irá salgar? Vamos repetir? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal não tiver gosto, como vai salgar? Isso está escrito lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13, parte A. Repitam aí o versículo em casa quantas vezes for necessário até vocês aprenderem. Lembrem, vocês são o sal da terra, mas se o sal não tiver gosto, como vai salgar? Aí eu me pergunto, tia, o que é ser sal? Isso a gente vai aprender com o decorrer da nossa lição de hoje. Mas para facilitar um pouquinho a nossa compreensão, a tia trouxe uma pequena dinâmica. Bom, gente, agora nós vamos para a nossa dinâmica, né, que nem eu expliquei. Vai fazer a gente entender um pouquinho do que seria ser sal. A gente vai compreender um pouco mais durante o decorrer da nossa lição. Nossa dinâmica é fazendo a diferença. Nós temos aqui um copo com água, um ovo e sal. O copo com água vai representar o mundo, o ovo as pessoas que estão no mundo e o sal vai representar os cristãos. O que acontece? As pessoas neste mundo, elas estão afundando em suas escolhas, em suas ações, em seus pecados. Mas aí o que acontece? Quando as pessoas deste mundo conhecem o verdadeiro cristão, elas são transformadas, né? As nossas ações, os nossos comportamentos mudam, né? A visão das pessoas que estão ao nosso redor, transformando dessa forma o ambiente no qual elas vivem. Isso é ser cristão, isso é ser sal. E agora, vocês estão prontos para a nossa lição de hoje? Eu estava aqui pensando, por que será que Jesus nos compara ao sal? Vocês já pensaram nisso? O sal, além de dar gosto aos alimentos, ele também preserva esses alimentos. Antigamente, no tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, não existia geladeira. Então, para que as comidas durassem por mais tempo, eles passavam sal nessa comida para preservar, para ela não apodrecer. Vocês já experimentaram comer uma pipoquinha sem sal, uma carne sem sal, um arroz sem sal? O sal ele é essencial porque ele dá sabor e preserva os alimentos. E o sal não tem só essas funções não. Durante muito tempo, as pessoas usavam o sal como tratamento para ferimentos, pois o sal ele ajudava a curar. Diante de tudo isso, a gente pode pensar, por que Jesus nos chama, nos convida a ser sal? Nós, como cristãos, precisamos dar sabor, preservar, curar. E essa é a nossa função como sal da terra, como filhos de Deus. Algum tempo atrás, o sal era muito valioso. Só poderia mesmo comprar quem tinha dinheiro. Inclusive, por falar em dinheiro, você sabe de onde vem a palavra salário? Não? Eu descobri que lá na Roma, durante muitos anos atrás, os soldados recebiam pagamento em sal. Por isso a palavra salário vinha do pagamento que eles recebiam no final de um mês de trabalho. Interessante, não é? Será que vocês acham que uma criança é capaz de fazer a diferença no meio em que ela vive? Vocês que são crianças e adolescentes, vocês acham que Deus pode usar vocês para fazer a diferença onde vocês estão?
Na Bíblia nós encontramos um relato muito interessante que nós vamos estudar hoje. Vamos lá? Durante a maior parte da vida, Ezequias foi um rei que confiava e obedecia a Deus com alegria. Só foi vacilar naquela visita dos babilônicos. Quando ele morreu, o seu filho Manassés reinou em seu lugar. Ele foi o pior rei de Israel. Muito mau. E além das maldades que fazia, encheu o país inteiro de estátuas de ídolos, até mesmo no templo do Senhor. O país agora estava cheio, repleto de imagens de escultura. Como se isso não bastasse, ele fechou o templo e não cuidou dele. Em pouco tempo, a casa de Deus estava suja e estragada, e o povo não ia mais lá para adorar a Deus. No finalzinho da vida, ele percebeu tudo de errado que tinha feito, se arrependeu e pediu perdão a Deus. Então ele tentou convencer os israelitas a mudarem também, pois ele havia mudado completamente. Retirou todas as imagens, porém, os israelitas não quiseram. Manassés havia mudado completamente a sua conduta diante de Deus. O seu filho, Amon, viu tudo que o seu pai fizera e todo o seu arrependimento, e mesmo assim, ele não mudou. Quando Manassés morreu, Amon se tornou o novo rei de Israel, mas ele era tão mau, mas tão mau, que todas as pessoas o odiavam. Quando Amon morreu, o seu filho Josias tinha apenas 8 anos de idade. Ele seria um novo rei. E tendo um pai tão terrível, como vocês acham que o pequeno rei seria? Será que ele seria bondoso? Será que ele seria mau? Nós não sabemos quem falou a Josias sobre o verdadeiro Deus. Quem sabe não foi o seu avô Manassés, antes de morrer? Ou quem sabe ele não tenha aprendido com os próprios sacerdotes do templo do Senhor? Mas a verdade é que Josias escolheu fazer o que era certo e não seguiu o exemplo de seu pai. Ele fez o que era certo diante de Deus. Foi fiel em tudo o que Deus mandou e, mesmo sendo uma criança, fez uma grande diferença entre os adultos que viviam com ele. Vocês viram que grande desafio Josias recebeu, mesmo sendo ainda um pequeno menino? Mas Josias dedicou a sua vida a aprender da palavra do Senhor e a honrá-lo. Quando ele cresceu e fez 20 anos, decidiu tomar uma medida radical. Josias mandou destruir todos os ídolos que ainda estavam em Judá. E para que ninguém no futuro reconstruísse esses ídolos e os adorassem, Josias mandou que queimassem tudo. Mas seu trabalho ainda não havia terminado. Josias queria muito que o povo voltasse a adorar a Deus, que o povo se voltasse para Deus e esquecesse os seus ídolos. Então, Josias teve uma ideia. Ele chamou Safã, que era o seu secretário, e entregou algumas moedas para que ele e mais 2 homens fossem no templo fazer uma grande reforma. Safã, junto com mais 2 companheiros, foram até o templo levando o dinheiro que o rei Josias havia entregado. Ele entregou, e quando Ilquias foi guardar o dinheiro dentro do templo para poder contratar os empregados e comprar material, ele contou algo que mudaria a história de Judá. Escondida dentro do templo estava um livro, a lei do Senhor. Ilquias limpou aquele livro e percebeu que era um livro escrito por Moisés com as leis de Deus para o povo. Eles foram depressa correndo e levaram aquele livro para Josias. Josias pediu para que eles lessem o conteúdo daquele livro.
quando Josias começou a escutar o conteúdo da palavra de Deus, ele se entristeceu, chorou amargamente, rasgou as suas vestes, se vestiu com panos de saco. Sabe por que isso? Josias estava triste porque percebeu que todos os reis, ou pelo menos a maioria deles, antes de Josias, haviam feito tudo o que a lei dizia que não deveriam fazer. E como consequência da desobediência do povo de Deus, eles seriam castigados, eles sofreriam consequências por causa do seu pecado. Deus iria permitir que o povo de Israel, o povo de Judá, fossem levados como escravos por um povo diferente, por um povo estrangeiro. E isso entristeceu demais o coração de Josias. Depois de ouvir tudo o que estava escrito na lei, Josias mandou que os seus homens fossem buscar uma sacerdotisa chamada Uda e perguntou a ela se tudo o que o livro estava dizendo aconteceria. Uda confirmou e disse que enquanto o povo não pedisse perdão e se arrependesse dos seus pecados, o castigo viria sobre o povo de Judá. Eles seriam levados por outros reinos como escravos, os seus templos, as suas cidades seriam incendiados e totalmente destruídos. Josias, naquele momento, reconheceu que precisava tomar uma medida e se arrependeu, chorou, pediu perdão. Uda reconheceu o que Josias havia feito e disse: "Por que você pediu perdão e se arrependeu pelo pecado, os seus pecados e pelo pecado do seu povo? O Senhor não permitirá que o mal venha sobre o povo de Judá enquanto o rei Josias for vivo." Vocês acham que Josias ficou aliviado depois do que a profetisa Uda havia falado para ele? Ele deveria, não é? Mas Josias estava com medo de que quando ele morresse, o povo de Israel voltasse a praticar os mesmos erros. Naquele momento, Josias mandou chamar os sacerdotes e todo o povo de Israel para se reunirem no templo, para ouvirem a voz do Senhor, para ouvirem a leitura da lei de Deus. Todo o povo se reuniu diante da congregação. Os sacerdotes começaram a ler o livro que havia sido encontrado dentro do templo. E enquanto eles liam, o povo ficou apavorado, temendo o mal que viria sobre eles. E todos, naquele momento, juraram diante do Senhor que mudariam as suas atitudes e se arrependeram dos seus pecados e voltaram a adorar a Deus com grande alegria. Josias, depois disso, reuniu o povo para comemorar a festa da Páscoa, que havia muito tempo que ninguém lembrava dessa data tão especial, que nós já vimos aqui na nossa escola bíblica. Então o povo se reuniu, fez uma grande festa, se voltou a Deus. Josias não parou por aí. Ele continuou o seu reinado, limpando Judá de todos os ídolos. Mas preocupado com o que aconteceria com o povo depois que ele morresse. Mas o Senhor é justo e fiel e cumpriu a sua promessa. Enquanto Josias estava vivo, nenhum mal sucedeu ao povo de Judá. E naqueles tempos que Josias reinou, o povo se lembrava de Deus e adorava ao Senhor, voltaram a frequentar a casa de Deus que antes estava abandonada, e Josias fez uma grande reforma, e o povo todo festejou diante do Senhor. O que podemos aprender com a história de hoje? Olhando para a história de Josias, quando ele era ainda um pequeno menino de 8 anos, a gente pode achar que as crianças, elas não fazem a diferença. Se engana quem pensa assim. As crianças podem e devem ser a diferença, assim como Josias foi na sua geração. As crianças desde pequena precisam aprender a palavra de Deus, precisam tirar um tempo para ouvir, para ler, para orar, para buscar a Deus em comunhão na igreja ou na sua família. Então, hoje nós aprendemos que mesmo sendo crianças, nós podemos fazer uma grande diferença no mundo em que nós vivemos, assim como Josias fez no tempo dele. E essas diferenças não precisam ser coisas enormes, como reformar um templo, como destruir ídolos,
Podem ser nas suas atitudes diárias, nas suas brincadeiras com seus amigos, na forma como você trata os seus pais, os seus avós, os seus irmãos, como você reage na escola. Todas essas atitudes estão sendo observadas pelas pessoas que estão no mundo. E lá naquela dinâmica que a tia Marielle fez no início, nós percebemos que o cristão ele pode sim e deve fazer a diferença no mundo em que ele está, para que as pessoas vejam nele a glória de Deus, para que as pessoas vejam em vocês a glória de Deus. Então, que essa lição seja guardada no coração de vocês, assim como a palavra de Deus foi guardada no coração de Josias. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o desafio dessa semana. O nome do desafio é Qual é o versículo? Nós vamos relembrar os versículos estudados durante esse período de isolamento social. Como é o desafio? Você vai pegar os versículos que nós estudamos durante esse período, colocar em pequenos papeizinhos, depois colocar dentro de um recipiente dobradinho, vai chamar toda a sua família, reunir a sua família, assim como o rei Josias reuniu o povo de Israel, e chamar eles para participar do desafio. Cada um tem uma chance de tirar um papelzinho de dentro do recipiente, né? E fazer gestos, mímicas para a outra pessoa ou as outras pessoas tentar decifrar qual é o versículo, certo? Coloquei dentro de uma caixinha papelzinho com o versículo e você vai tirar um papelzinho e fazer gestos. Eu vou fazer um aqui para ver se vocês vão acertar. Não sei se vocês vão conseguir decifrar, mas, preste atenção. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Esse é um versículo que foi estudado durante esse tempo de isolamento. Então, eu espero que você reúna sua família para fazer esse desafio. Se possível, vocês gravem, né, pra gente esse momento. Deve ser um momento muito divertido entre os familiares, entre vocês. E não forcem, né, caso o seu familiar não queira participar, certo? Deixe ele à vontade, ok? Até a próxima e fiquem na paz.